Boa noite a todos. Que a paz do Cristo Jesus acalente os nossos corações nesses momentos em que estudamos e vibramos o Evangelho dentro dos nossos lares, até que possamos nos reencontrar fisicamente e nos abraçarmos, nos confraternizarmos no Centro Espírita Augusto Silva, que temporariamente está com as atividades suspensas. Aguardando então o tempo da providência divina, nós continuamos firmes nos nossos estudos do Evangelho, graças aos abençoados recursos da internet, do Wi-Fi, dos aplicativos e de tantas plataformas, que fazem com que a gente consiga nos comunicar, mesmo que à distância. Então nós vamos pedir a proteção do Cristo Jesus, dos benfeitores da Casa de Augusto Silva, que nos inspirem, acalentem e fortaleçam a todos vinculados nesse momento ao estudo do Evangelho de Jesus. O que nós preparamos para essa noite de quarta-feira? Um estudo que tem como roteiro o livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 82. O livro, o título chama-se Madeiros Secos. Então é esse livro aqui. E o Emmanuel vai refletir sobre uma passagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 31, então já é no momento final, o momento da crucificação do Cristo. Então naquele momento em que nós escolhemos Barrabás e condenamos ao Cristo, então já começa uma primeira reflexão para os nossos corações, se hoje, 2020 anos após a crucificação do Cristo, quem tem sido as nossas escolhas, qual o objeto das nossas escolhas? Ainda Barrabás? Ou já estamos escolhendo o Cristo vivo em nossos corações? Naquele momento, o mundo criou para o Cristo, como diz, uma cruz da flagelação e de uma morte infamante. Foi isso que o mundo conseguiu oferecer para o Cristo. E nós, o que nós temos oferecido nesse momento para o Cristo? Voltando no tempo, nós vamos chegar naquele momento da crucificação, onde foram flagelos, uma morte infamante. O Emmanuel diz aqui, que o mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre por espírito de maldade e de ingratidão. E aí o Lucas registra um versículo, que é o 31, desse capítulo 23, que ele diz assim: por quê? Se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Se ao madeiro verde, quem será esse madeiro verde? Jesus, O que se fará ao seco? Porque ele estava vendo aquelas chibatadas, aquelas zombarias, tudo na Via Crucis. O Simão Sirineu tinha acabado de segurar um pouco a cruz para o Cristo, que é outra reflexão maravilhosa que nós podemos fazer do Evangelho, Mas ele fala assim: se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao madeiro seco? Madeiro seco somos nós, Aí, por que nós somos madeiros secos? E por que Jesus é o madeiro verde? Então é isso que o Emmanuel reflete num título estranho, que chama-se Madeiros Secos, capítulo 82, Caminho, Verdade e Vida. Mas a gente vai refletir, tem muita informação, muita reflexão importante para o nosso dia a dia e para a nossa vida espiritual, na nossa essência. Então vamos começar, a reflexão. A gente já situou o contexto, de onde se passa esse momento triste, dessa flagelação, dessa morte infamante. Mas quem é Jesus? Que madeiro verde é esse? O que Jesus representa para nós? Jesus é nosso mestre, nosso guia e nosso irmão. Então a gente sempre tem esse princípio básico de que Jesus não é o nosso criador. Deus é nosso criador e Jesus é nosso irmão. Porque tem muitas religiões que consideram Deus e Jesus a mesma personalidade, a mesma divindade, Então, na doutrina espírita, nós entendemos por vários relatos,
do Evangelho que o Cristo fala. Eu e meu Pai trabalhamos até agora, eu vim fazer as obras daquele que me enviou, né? Então Jesus, e quando a doutrina espírita descortina para nós o Evangelho, levanta mais um pouco o véu, o Kardec coloca na questão 625, que Jesus é o guia e modelo. Na verdade, Kardec pergunta, né, quem é o guia e modelo? Né? Quem Deus enviou para nos servir de guia e modelo da humanidade? E aí, a resposta dos espíritos é: vede Jesus. Tem algumas tradições, Jesus. Então, a doutrina espírita se baseia nesse princípio doutrinário, e depois várias obras foram complementando e enriquecendo mais ainda a doutrina espírita através da mediunidade de Chico Xavier e de seu mentor espiritual, seu guia, Emmanuel. Aí o livro A Caminho da Luz, que o Emmanuel dita para o Chico, ele diz que Jesus é o governador do planeta terreno, da Terra, ele que pegou uma bola incandescente de fogo e foi ali moldando os oceanos, os planetas, todas as coletividades, todas as nações, as raças que vieram, receberam o seu influxo de amor divino, e ele está conosco, porque são as próprias palavras do Cristo: eu ficarei com vocês, não vos deixarei órfãos, estarei até a consumação dos séculos. Então Jesus é o centro dos estudos da doutrina espírita, é o cerne de todos os estudos do Evangelho, e a Casa Espírita, todo o movimento espírita oferece muitos estudos do Evangelho, de forma minuciosa, ou forma, né, seguindo a sequência das narrações de Mateus, de Marcos, Lucas e João. Nós vamos aqui, né, cada dia, cada palestra, pegando algum trecho, e nesse nós estamos pegando o de Lucas, capítulo 23, versículo 31. Então, Jesus é isso, é o nosso irmão, nosso mestre. Ele já é um espírito puro, um espírito crístico, que cria planetas, né? E nós somos seus irmãos menores, estamos tentando aprender e vivenciar os seus ensinamentos e palmilhar na sua seara, palmilhar no seu caminho, na sua verdade, na sua vida, como ele nos disse. Então, o Emmanuel começa a reflexão dizendo assim: Jesus é a videira eterna. Videira, vinha, tudo a plantação da uva, né? Muito utilizado isso no Evangelho, né? Tem a palavra da vinha, dos vinhateiros, né? É muito comum a plantação da uva, né? Porque ela é muito antiga, né? A plantação da uva, do vinho, então é muito utilizado, né? Tanto é que o primeiro milagre, entre aspas, né? A primeira materialização, ou como queiram entender, um fenômeno, né? Foi a transformação da água no vinho, que é num casamento lá na cidade de Caná. Então está sempre muito presente a questão da uva, do vinho, de tudo que era a rotina, né? O dia a dia ali do povo judeu, do povo hebreu. Então Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, né? De Deus, porque ele é a representação de Deus para nós. O Cristo disse isso: eu vim para que tenhais vida, vida em abundância. Uma vida em abundância, não essa vida horizontal, essa vida acelerada, essa vida tão sem sentido que a humanidade vem tentando buscar e se perdendo, né? Aí nesses momentos a gente vê que um vírus nos coloca reclusos dentro de casa para que a gente consiga, né, dar mais valor àquilo que realmente deve ser valorizado, deve ser sentido, deve ser vivido, né? Algo que é invisível aos nossos olhos, vem nos mostrar o que nós devemos enxergar, né? Muitas reflexões que esse momento nos traz. Mas voltando aqui para o texto, Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens. Todas as nações, todas as religiões recebem esse influxo divino, seja por vários missionários, vários homens de gênio, vários profetas. Eles vêm trazendo a mensagem do Cristo, ou de forma ainda muito errada, mas não deixa de agitar as consciências, ou na sua pureza, como São Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, todos esses santos da igreja, Paulo de Tarso, que Jesus foi buscá-lo na estrada de Damasco, né? Então, esses frutos substanciosos, né? Esses ramos fartos, né? Ele chamou Paulo de Tarso para espalhar a mensagem do Evangelho, né?
Então todas as coletividades vão tendo a oportunidade desse encontro com esses profetas, com esses homens de bem e homens anônimos, né? Quantos de nós não tem aí conhecidos, amigos, parentes, pessoas que vivem a mensagem do Cristo de forma anônima, às vezes sem tanto estudo, tanta cultura, mas que vivenciam. Então, ele vai falando assim para a gente, ó, desde milênios remotos é o Salvador o puro por excelência. Milênios remotos, o Cristo não está conosco só há 2000 anos atrás, né? Nesse momento que ele vem para a Terra, no livro A Caminho da Luz, ele conta, o Emmanuel conta isso, que quando a gente atingiu uma maioridade terrena, de coletividade planetária, aí o Cristo falou, não, agora eu vou lá, eu vou passar a mensagem para eles. É como aquele administrador, aquele CEO de uma fábrica, de um grande conglomerado, ele fala, não, agora eu mesmo vou lá fazer um treinamento com aquela equipe de trabalhadores. E aí ele fala de acordo com a linguagem da época, os trabalhadores da última hora, ele dá o talento, e aí tem toda aquela questão do tempo, daquele tempo, né? E se fosse hoje, ele seria esse grande administrador que vem e vai ensinar para aqueles operários simples, para aqueles trabalhadores mais humildes, como fazer, né? Então ele está salvando as nossas vidas, ele é o Salvador puro por excelência. E aí a gente vai em Lucas. Se ao madeiro verde fazem isto, o que nós, madeiros secos, devemos experimentar por nossa vez? Então é isso que o Emmanuel continua no capítulo 82 dizendo: que não devemos esperar por nossa vez, criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida. Então nós somos criaturas endividadas, porque nós temos bênçãos ilimitadas a cada dia, a cada existência, as múltiplas existências que temos. E vamos fazer uma reflexão, que a gente tem que fazer rapidinho para a gente não sair correndo. O que nós devolvemos para a vida, para a natureza, para os nossos pais que nos deram a vida, para toda a coletividade que trabalha para que a gente tenha luz, pão, agasalho, alimento? O que nós fazemos de especial? Então somos criaturas endividadas, porque nós não temos retornado à coletividade aquilo que recebemos de muitos que já palmilharam antes e que já deixaram obras prontas, trabalhos, progressos já realizados. Então é um despertar para nós o que nós temos feito, devolvido nessa lei de ação e reação, de tudo que a gente recebe. Cada dia a gente se levanta, o sol já está lá, né? Não precisa da gente ficar, o sol, você esqueceu, né? O sol se põe, ele cumpre a missão dele. E nós, né? Então por isso que eu falei que a gente vai sair correndo, porque se a gente for ver o tanto de débito que a gente tem, débito com os nossos pais que nos deram a oportunidade da encarnação, do corpo físico, quanta luz a gente tem, quanto sacrifício dos primeiros cristãos, quanto sacrifício da mediunidade de Chico Xavier, dos espíritas primeiros ali que enfrentaram prisões, que não tinha como se abrir um centro espírita, quanto preconceito, quanta ignorância, quanta guerra, né, quanta disputa, quanto foram perseguidos. E hoje nós temos uma doutrina libertadora, uma doutrina que é respeitada, nós temos a oportunidade, né, de fazermos o manifesto da nossa obra, a gente ergue a feira do livro lá na praça com tanta alegria e não somos atacados. E os cristãos primitivos, os espíritas, todas as religiões sofreram pedradas, perseguições, né? Então a gente já encontra um solo bem, né, planinho, só para a gente dar continuidade, para a gente viver o Evangelho. Mas nós somos ainda galhos secos. Por que nós somos galhos secos? Aí, esse capítulo 82 do Caminho, Verdade e Vida, eu vou voltar aqui no capítulo 54 e no 55, que ele vem falar da videira, é o capítulo 54, e vem falar das varas da videira. Então ele diz, o Jesus diz, aí a gente volta um pouquinho antes da crucificação, lá em João capítulo 15, que é no momento da última ceia, onde os cristãos, os discípulos, né, estão reunidos com Cristo. Ele vai passar as últimas instruções, vai falar o que viria a acontecer com ele, acalenta os amigos, né, mas diz que era o momento que ele precisava ir. E aí ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador.
Então, Deus é o que cria, ele é o lavrador. E Jesus é a videira. E nós? Aí no capítulo 55, continuando, é João o capítulo 15, versículo 1 e versículo 5. Ok? Aí ele diz assim, eu sou a videira, vós as varas. Então, o Emmanuel, nesses 2 capítulos, ele diz isso. Deus é o Criador eterno. A gente ainda não consegue, né, entender esses desígnios do Criador, a gente ainda fica tentando entender, mas Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Pelo seu amor é que se desvelam, né, todos os seres, todos os mundos se movem nesse fluido divino, nesse amor divino. E aí ele vai explicar que nós somos muito obscuros aqui na Terra para compreender a grandeza divina. Então, o Pai, Deus, mesmo assim, né, continua a nos envolver nas suas vibrações e na sua bondade. Aí o que ele nos concede? Jesus como sua personificação máxima. Por isso, gente, que a gente às vezes criticar uma religião, eles consideram Deus e Jesus a mesma coisa. Querendo ou não, tem o seu fundamento, porque Jesus é a personificação máxima de Deus. Então, nós estudamos o Evangelho e separamos Deus como Criador, Jesus como criatura, e nós também criaturas divinas, assim como Jesus. Jesus já caminhou mais, tem uma evolução já toda palmilhada, e nós ainda estamos aqui, né, fazendo a nossa evolução. Então, Jesus é a sua personificação máxima. Aí o Emmanuel fala assim, útil que a gente observasse no planeta uma escola imensa de trabalho, então, por isso que nós somos criaturas endividadas, porque a gente ainda não entendeu que nós estamos aqui para trabalhar, né? Nós não estamos aqui para passear, não viemos ao mundo a passeio, né? E todos nós devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Aí a gente volta para o capítulo 82, que ele diz assim, em cada experiência, seja em cada experiência na nossa vida, ou em cada vivência, cada vida espiritual, cada vida na matéria, nós necessitamos de processos novos no serviço de reparação e corrigenda. Então a gente repara, corrige. Então é isso que a gente volta aqui no capítulo 54. Nós temos que nos reconhecer na condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. E aí ele fala assim, dentro da nossa pequenez, a gente sucumbiria de fome se nós não tivéssemos essa videira, esse madeiro verde, para nos acalentar. Então ele diz assim, na nossa sombra da ignorância, o Supremo Senhor Deus nos concedeu em Jesus Cristo esse alimento. Por isso que ele fala, aquele que, né, buscar a minha comida, a minha água, nunca mais terá sede, nunca mais terá fome. Então da seiva divina de Jesus procedem todas as nossas realizações, nós somos alimentados por essa fonte sublime. Então, sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. E aí, ele fala no capítulo 55 que nós somos as varas. Então, ele diz assim, o que acontece? Por que a gente é madeiro seco? Ele diz isso aqui, ó, porque a gente se afasta de Jesus. Afasta dessa seiva divina, desse madeiro verde. Gente, não é afastar, falar, nossa, eu não estou indo no centro, eu não estou indo na igreja, eu não estou indo no templo. É afastar o nosso coração. Porque vejamos, nós estamos sem o nosso templo, estamos conseguindo estudar, ter acesso a palestras tão bonitas, tão valiosas, seja em Lavras, no Centro Espírita, os outros centros estão se movimentando, o mundo, né? O Brasil todo. Então a gente não precisa de achar que é ir ao centro, né? Que é ali ou fazer a nossa oferta, o nosso sacrifício. Mas quando a gente se afasta no nosso coração, nas nossas atitudes, no nosso pensamento, na nossa vida, a gente afasta de Jesus. Aí a gente fica esse madeiro seco, essa criatura ressequida. Aí a gente vai precisar sempre de ficar reparando, corrigindo e vamos nos endividando. Então ele diz assim, ó, a seiva de Jesus é uma seiva do perdão e da bondade. E ele diz assim, os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Aí eu estou lembrando do estudo da Janaína na plataforma, que ela falou que nós somos herdeiros, né? Herdeiros e co-herdeiros. Porque senão a gente fica achando que a gente não é nada, que a gente, né, somos
criaturas relegadas, né? É o capítulo, é o 121 do Vinha de Luz. Foi um estudo muito bonito e essa passagem é linda, porque fica imaginando que a gente é fantasmas de almas eternas, que a gente não vale nada. Somos endividados, precisamos de serviço de reparação e corrigenda, mas a nossa essência é de Deus. A gente se perdeu nesse caminho porque a gente amou mais o mundo do que amou a glória de Deus. Não é assim que tem uma passagem do Evangelho que fala? Porque a gente esconde o nosso talento, porque a gente só vai procurar o trabalho lá na 11ª hora, né? Os trabalhadores da última hora. O Cristo já mostrou pra gente, claro, porque a gente não teve fé para ir ao caminho do Cristo, como Pedro, e aí vacilou e afundou no mar. Tá? É só ler o Evangelho que a gente vai ver onde que a gente está, onde, né? Quais são os nossos erros. Então, Jesus tem uma seiva repleta de perdão e de bondade. Quando a gente trai os nossos deveres, nosso dever é para a luz, é para amar, é para compreender, é para quanto mais simples for a nossa vida. Emmanuel tem uma passagem que ele fala assim: reduzir as vossas necessidades, simplificai os vossos hábitos, e estejamos atentos ao nosso dever. Então, os homens são varas verdes de uma árvore gloriosa. Bananei aqui, gente. É uma árvore gloriosa. Deus, né? Essa árvore gloriosa. Nós somos as varas verdes. Mas a gente ressequiu. A gente é o madeiro seco, do capítulo 82. Por quê? Porque a gente afastou dessa seiva divina. Ele diz assim: quando a gente trai os nossos deveres. Então, a gente vai refletir quais são, né, os nossos deveres. Uma dica que fica é que nossa primeira tarefa é com a nossa família, né? Que Paulo de Tarso fala: aquele que descuida da sua família negou a fé e é pior do que o infiel. Mas também nós não podemos estreitar a nossa vida simplesmente a uma família corporal, consanguínea, esquecendo que fazemos parte de uma família espiritual. E quais são os deveres com as potências, com as potencialidades que nós temos. Então, quando a gente trai os nossos deveres, a gente seca, porque nós afastamos da seiva, rolamos ao chão dos desenganos, e aí nós vamos nos purificar no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de sermos novamente tomados por Jesus, pela sua misericórdia infinita e renovação. Então ele fala assim, ele encerra o capítulo 55 dizendo: refletimos no elevado número de vezes em que nos ressecamos, apesar desse amor que nos sustenta em toda a vida. Então, voltando para o Madeiros Secos, para a gente já ir encerrando, já está dando o nosso tempo, em cada experiência a gente vai necessitar o quê? Dos serviços de reparação e corrigenda. Somos espíritos criados simples e ignorantes, nós nos instruímos nas provas da vida, alguns aceitam submissos às provas da vida, caminham mais rápido. Outros se desviam, se perdem. Isso está na pergunta 115 do Livro dos Espíritos. Aí, para depois alguém que quiser ler todo o capítulo da progressão dos espíritos, né? Ele diz assim: passando pelas provas que Deus nos impõe, é que os espíritos adquirem conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade, aquilo que a gente sempre, né, todos os povos, né, a prometida felicidade. Então nós somos madeiros sem vida própria. Lá no capítulo 55 falou que a gente afastou do nosso dever. Aí a gente rola ao chão dos desenganos e aí a gente fica ressequido. Aqui o Emmanuel está puxando a orelha de outra forma, dizendo que as paixões humanas inutilizaram a nossa vida. E aí a gente somos madeiros sem vida própria. Ele diz assim, gente, em sua fúria destruidora. Gente, é um apego que a gente tem com a matéria, que foi importante, ainda pode ser um pouco quando a gente precisava muito do nosso instinto de conservação, para que a gente pudesse viver, quando, né, a gente não conseguiria viver 100 anos, quando a gente não tinha saneamento, quando a gente não tinha os recursos da medicina, quando a gente não tinha a evolução própria do nosso perispírito. Então a gente veio da animalidade, caminhamos para a angelitude, do átomo ao arcanjo. Então a gente ainda fica apegado nessa ferocidade, nessa fúria destruidora das paixões, que não tem onde entender melhor sobre paixões, que ele fala assim: somos madeiros
sem vida própria, que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. Gente, é só ir lá no capítulo, na pergunta, né, 909, paixões. Não, 907 até a 900 e vai até a 914, mas eu vou ler só uma aqui. A gente sempre dá esse exemplo, Kardec é clássico no exemplo do cavalo, do corcel. Se você está galopando num cavalo e você tem o controle, perfeito. Mas se você está galopando e é o cavalo que te leva, que te derruba, que corre, que ele que decide, isso é a paixão. Se é a paixão que te domina, ele diz assim, ó, a paixão, o princípio originário da paixão não é ruim. É pra gente viver, pra gente se apegar na vida terrena aqui. Porque senão a gente fica aquela melancolia de querer voltar para a nossa essência, que é o plano espiritual. Isso acomete muitas pessoas, né? Então ele diz assim, a paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que dá origem às paixões é um bem. O homem com a paixão pode realizar grandes coisas, curas, descobertas, né? O amor pelos desvalidos. A paixão de Kardec, gente, pelo amor do conhecimento que ele trouxe à doutrina espírita, ele fala, sacrifiquei o meu repouso, eu sacrifiquei, foi a obra da minha vida, mas o que eu via pela frente era algo que não, ele não podia sacrificar. É lindo essa passagem. Quando teve a comemoração dos 160 anos da codificação, a Federação Espírita colocou na capa do Reformador, foi a obra da minha vida, sacrifiquei o meu repouso, o meu tempo, para que a obra chegasse, né? E a gente tivesse aqui, né, ó, Livro dos Espíritos. Vocês estão vendo que eu entendo tudo, né, gente? Câmbio. Bom, vamos lá, porque já está na hora de encerrar. E aí, as paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passa a governar. Então, a paixão, se ela está te governando, se você levanta, se você vive pelas paixões, por aquilo que é da matéria, né? Então, ele fala assim, aí nós estamos desgovernados. Aí, volta aqui no madeiro seco. As paixões humanas inutilizaram a gente em sua fúria destruidora. Então ele diz assim, o princípio das paixões não é um mal, assenta-se nas condições providenciais de nossa existência. A paixão é a exageração de uma necessidade, está no excesso, gente, e não na causa. Então, depois vocês continuem lendo, porque aí chega na questão que eu gosto muito, que é, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações. Questão 909, gente, essa questão é linda. Sim, nós podemos vencer, nós podemos sair da condição de madeiro seco e voltar à seiva verde, a sermos madeiros verde. Ele diz assim, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Quão pouco dentre vós fazem esforços. Olha, 1857, isso dá vontade de a gente falar assim, vamos fazer de novo essa pergunta, será que a gente melhorou? Será que subiu um pouquinho a estatística e nós estamos fazendo esforços? Então, aí diz o Emmanuel que é o seguinte, quando a gente não usa o amor, vem a dor. Aí olha o exemplo que ele dá, gente, é muito bonitinho esse exemplo. Os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros quando suas frontes raquíticas não produzem. O efeito é benéfico e compensador. Lembrando da parábola da figueira estéril, né? Mas olha, vamos ficar nesse exemplo do Emmanuel. Os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros, bate-lhe, quando as suas frontes raquíticas não produzem. O efeito é benéfico e compensador. Uma delícia, né? Não tem nada mais gostoso que o pêssego, né? Que fruta abençoada. Então, olha, se nós também somos esses pessegueiros raquíticos que precisamos apanhar para darmos frutos. É a lei? Não, porque a lei é do amor. Mas como Deus não quer a morte do pecador, Ele não quer que nenhuma ovelha se perca, Ele usa desses recursos, é igual o pastor. Tem o cajado, né? Ele me conduz, é a vara e o cajado, fica ali. A ovelhinha fica de olho no pastor, né? Então, é isso. Nós às vezes precisamos, né, desse momento de correção, de corrigenda, né? Ele diz assim, o martírio do Cristo ultrapassou os limites de nossa imaginação. Como o tronco sublime da vida sofreu por nos deixar, por desejar transmitir-nos sua seiva fecundante. Então Jesus sofreu e ele sabia, gente. Quando ele veio, ele sabia, né?
Mas ele falou, mas vai compensar, vai valer a pena, né? Eu vou sofrer esse martírio, mas eu vou levantar almas. E ele levanta, gente, todos nós somos reerguidos, todos nós já fomos e vamos continuar sendo abastecidos, sendo reerguidos pelo Evangelho. Imaginemos a nossa vida sem o Evangelho. Imaginemos sem o estudo, sem o Espiritismo, sem a doutrina para nos acalentar. Estamos percebendo nesse momento como que é a vida sem um abraço, sem um beijo, sem aquele calor humano. Como nós, né? Se não fôssemos essas oportunidades, esses encontros virtuais, o quanto nós não estaríamos sofrendo muito mais. E é a esperança de que Jesus está no leme, que o nosso barco não está desgovernado, é que nós temos a fé e a esperança de que voltaremos a nos abraçar, a nos confraternizar, a estarmos juntos, porque é uma lei da sociedade, que vivamos, nós temos faculdade de relação, a palavra, e nós voltaremos, tudo passa. Mas como nós voltaremos? Que tipo de valor, que tipo de madeiro nós seremos? Porque nós estávamos muito secos, muito, porque olha que pessegueiro, que vara punitiva é essa? Né? Não que o vírus, né, gente, seja uma punição. Longe disso, são seres divinos da criação que cumprem o seu papel. Não é? É igual quando o Chico quis se comparar a um verme, né? E aí o Emmanuel deu uma lava-cara. Ele falou, o verme cumpre a luz, ele cumpre o seu papel. Aí o Emmanuel discorre tudo que o verme faz. Aí o Chico falou, nossa, então eu sou um subverme, né? Então, quer dizer, vírus, bactérias, tudo isso está cumprindo, gente, o papel na natureza. E nós estamos aqui num momento de reparação, de corrigenda, porque somos criaturas endividadas. Então, que quando a gente, né, a providência divina nos deixar sairmos da nossa casa e voltarmos às atividades que o mundo nos convida, por sermos seres da sociedade, por sermos trabalhadores e termos, né, que operar aqui no mundo, a gente volte buscando nos alimentar nessa seiva de bondade, de perdão, a seiva verde, essa videira verdadeira. Então ele diz assim, para encerrar, como lenhos ressequidos ao calor do mal, sofremos, gente, por necessidade em favor de nós mesmos. A gente tem que agradecer a pandemia, agradecer o vírus, agradecer quando vem a doença, quando vem a dificuldade, porque isso vem para quê? Em favor de nós mesmos. É porque nós temos infinitas possibilidades. É quando está lá no flagelo, os destruidores. Deixa eu ver se eu acho aqui para a gente encerrar, para ficar bem claro, né? Para a gente não entender essa vara punitiva nos pessegueiros. Quando ele vai estudar na lei de destruição, ele fala todos os dias. Ele fala por que Deus fere a humanidade com flagelos? Porque esse momento que a gente vive, todas as coletividades já viveram, todos, né, pestes, muitas guerras, secas, inundações, terremotos, né? Então, para fazer progredir mais depressa, esse que é o objetivo do flagelo, né? Já não dissemos, os espíritos dizem, ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral do espírito, que em cada nova existência sobe um degrau? Preciso é que se veja o objetivo, né? Para que os resultados possam ser apreciados. Mas o Kardec fala, nossa, mas não teria outros meios de fazer avançar a humanidade, né? Esses flagelos, mas, né? Aí você fica assim, nossa, mas Deus tão mal, tão vingativo. Gente, olha o que os espíritos respondem. Deus emprega todos os meios, todos os dias. Todos os dias o sol se levanta convidando a que nós sejamos homens e mulheres de bem. A que possamos, no final do dia, fazer como Santo Agostinho. Eu prejudiquei alguém naquela questão da reflexão. Eu teria vergonha de chegar agora no plano espiritual, aquele balanço do dia moral que ele nos convida a fazer, né? Então, todos os dias temos ocasiões de ser úteis, de fazermos o bem. Então, Deus fala, eles fazem assim, pode e emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Olha, somos castigados no nosso orgulho, porque a gente imaginava que a gente podia tudo, que a gente podia planejar
o ano que vem, depois do ano que vem, e a gente está sentindo o quê? A nossa fraqueza. Nós estamos nos fortalecendo no Evangelho, estamos passando de forma segura por essa pandemia, por esse momento, nos unindo mais fraternalmente nessas plataformas, valorizando mais o nosso trabalho. Eu ainda comentei com o pessoal da evangelização, falei, gente, que saudade de preparar um estudo, que saudade de subir o morro e ir para o centro. Quer dizer, como que a gente vai voltar para os nossos trabalhos espirituais, valorizando mais ainda, porque a gente está dando continuidade no nosso trabalho espiritual, sendo convidados a fazermos esse trabalho com mais afinco com a nossa família, porque é a nossa maior tarefa. A gente vai voltar retemperado, a gente vai voltar reerguido e com a mente aberta, né, para darmos esse valor ao trabalho que às vezes a gente achava que às vezes estava fazendo por fazer, e a gente está vendo que está fazendo falta, que é importante. A gente conversa muito com os jovens, a gente vê que os estudantes, né, então assim, daria tudo para estar na minha universidade, para estar na minha escola. Então, o valor da educação, o valor do templo, até porque foram os primeiros a serem fechados e serão os últimos a serem reabertos, né? Então, que a gente valorize isso, valorize o nosso templo, valorize a nossa educação. E aquilo que a gente mais precisa valorizar é aquilo que a gente teve que ficar mais junto, é o que a gente vai ficar mais junto nesse período todo, que é a nossa família. Então, que o seu lar, os nossos lares sejam abençoados nesse momento em que a inspiração do Evangelho nos acalenta. É o Evangelho que nos acalenta, que nos fortalece. E aí, para encerrar, ele diz, o mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre, por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas porque Deus é amoroso Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. Muita paz, muita luz e até a quarta-feira que vem com mais um colega, com mais um amigo, trazendo a mensagem do Evangelho para enriquecer os nossos corações e os nossos lares. Que assim seja.